Eu vou gravar esse vídeo para dar uma dica para vocês de como é que eu faço para encontrar componentes em outras placas, né, de outros modelos. Como é que eu faço a pesquisa, como é que eu olho no esquema elétrico. O pessoal tem bastante dúvida e normalmente pergunta nos grupos, eu tento passar mais ou menos como é que é. Mas a galera ainda tem muita dúvida de como faz para começar, né? Por onde começar. Eu tenho aqui salvo 2 manual de serviço como exemplo, né? 2 esquema elétrico. Eu tenho um da Samsung e um do Moto G. Moto G2. Eu vou concentrar a explicação mais em cima do Samsung, que é um dos mais fáceis, na minha opinião, para pesquisar, porque ele tem um site específico para isso, tá? No caso da Motorola, ele não tem um site específico para isso, porém o esquema elétrico é mais completo, então tem outros métodos para fazer. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, até para o vídeo não ficar muito longo, muito maçante. Daí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês postam lá nos comentários depois, tá? Vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, dar um like no vídeo se vocês gostarem do conteúdo, pode deixar ativo o sininho de notificação para receber os vídeos quando eu fizer novos, né? Podem sugerir outros conteúdos ali. Vamos lá. Aqui eu tenho como exemplo o esquema elétrico da Samsung do A7. Se der a sorte do manual de serviço que você baixar vir completo, ele vem com esses 6 arquivos aqui, que é o troubleshooting, que é o que a gente mais usa, o part list, layout da placa já vem ali junto com o manual de serviços, mas basicamente quando a gente faz a pesquisa, normalmente o que vem é o troubleshooting, né? O que seria o troubleshooting? Ele nada mais é do que um passo a passo de como resolver os problemas com base no defeito. Tá, aqui nessa primeira página ele tem uma foto da placa com o nome e a descrição dos principais componentes. Aqui na segunda folha ele tem um diagrama em blocos que ajuda bastante a você ter uma noção de qual setor faz ligação com outros setores, qual recebe alimentação de onde, para onde vai, para onde vem. Aqui o layout da placa, isso aqui auxilia a gente a localizar componentes em outras placas, né? Aqui tem a descrição com o nome e identificação de cada um. E é basicamente ele que eu utilizaria para identificar componentes em outras placas, tá? Para isso, a gente vai precisar do troubleshooting com o layout da placa e de um outro arquivo que vem junto, que é esse EPLIS, que seria o part list que eu comento sempre nos grupos. De posse desse arquivo, você consegue, com essa numeração aqui, localizar no site Samsung Parts placas compatíveis. Isso aqui nada mais seria do que uma descrição de partes do esquema elétrico. Aqui, ó, vamos jogar lá no Google Tradutor, ver o que ele diz exatamente que é. Ó, lista de peças elétricas. Então, de posse do part list, a gente consegue identificar todas as peças que compõem uma placa. Vamos tentar pesquisar esse U2010 aqui. Vamos lá no nosso part list. Vamos ver se ele encontra esse SEI. Ó, SEI U2010. O código de identificação dele é esse 1205005767. Vamos pesquisar ele lá no Samsung Parts, vamos ver se ele localiza. Ó, esse a gente já conseguiu encontrar. Ó, aqui ele está me dizendo que é um transceiver. Esse transceiver é um CI do setor de RF, tá? O setor de radiofrequência. Clicando aqui, já tem a descrição, né? Clicando aqui embaixo em View Detalhes, que são os detalhes para a gente analisar.
ele vai nos dar uma lista de quais placas trabalham com esse mesmo CI. Ó, aqui ele sinalizou o SM G360W, o SM J326, J327, J737 e SMT378. Tá? Esses são os modelos suportados, são os modelos que usam o mesmo CI. Vamos tentar fazer aquela mesma pesquisa em cima do próprio Google. Vamos ver se ele acha. Código 1205005767, nosso CI Transaver lá do setor de RF. Aqui ele já me dá uma dica, ó, que o Samsung A40 usa esse CI, tá aqui a descrição dele embaixo, ó, 1205005767, Transaver, ó, confirma. Então, ainda que você não consiga acessar o Samsung Parts, se ele estiver fora, o servidor estiver inoperante, no próprio Google ele já te dá uma pequena informação de quais outras placas que você pode achar e para que serve esse componente. Às vezes tu não quer tirar de outra placa, mas tu quer saber que CI é esse. Aqui na descrição da tua pesquisa ele já vai te dizer que é um Transaver. A gente sabe que o Transaver é do setor de RF. Então basicamente seria isso no caso do Samsung. A gente tem como ferramenta de busca o Samsung Parts, que ele vai nos dar ali a descrição do componente e as especificações dele. No caso do CI, ele não dá uma informação mais detalhada daí. Para saber tensões de trabalho e outras coisas, seria interessante pesquisar na datasheet. Digamos que a gente vai pesquisar um capacitor. Vamos dar uma olhada lá no layout da placa. Vamos catar aqui, dar um zoom. Tentar achar aqui. Ó, aqui tem C2027. Vamos pesquisar esse carinha aqui. C2027. Ah, sumiu esse capacitor da placa. Veio sem, ou foi fazer um outro procedimento e derrubei o componente. E estou precisando localizar um capacitor. Igual esse aqui, C2027. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele, saber quais outras placas trabalham com este mesmo capacitor e quais as tensões de trabalho dele. Vamos ver. Aqui, C2027. Vamos pesquisar no part list. Ó, já identificamos aqui, ó, que com as mesmas especificações no mesmo manual tem o C1116, o C2027, que foi o que nós pesquisamos, e o C2054. O código desse capacitor é o 2203007796. Aqui está me confirmando que nós já sabíamos que é um capacitor cerâmico. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá no Samsung Parts e vamos pesquisar esse camarada aqui. Selecionamos a opção Part, dá um Enter e deixa a internet trabalhar. Ó, aqui ele me confirmou exatamente a informação que tinha lá, que é um capacitor cerâmico. Aqui é a mesma descrição, um capacitor cerâmico. E aqui o que a gente mais precisa quando vai trocar componentes pequenos. Ó. Ele é um capacitor de 1000 nanofarad, 20% de tolerância e a tensão de trabalho dele é 10 volts. Então o que você pode fazer? Você pode pesquisar por outros capacitores em outro esquema elétrico que tenha essas especificações. Não precisa necessariamente ser da Samsung com esse código de descrição aqui, o 2203. Você pode ir num esquema elétrico da Motorola, por exemplo, e pesquisar um capacitor que tenha 1000 nanofarad e trabalhe com essa tensão de trabalho, com essa tolerância de até 10 volts, tá? Dá para pesquisar. Como a gente está dentro do Samsung Parts, clica em detalhes e ele vai te dizer quais outras placas da Samsung trabalham com este mesmo capacitor. Olha a lista enorme, imensa de... Tudo isso aqui são aparelhos
que usam esse mesmo componente. De posse dessa informação, o que você vai fazer? Você vai baixar o esquema elétrico da placa que você tiver aí na bancada, que esteja aqui nessa lista, vai pesquisar o esquema elétrico e vai lá no layout da placa e vai digitar o código do componente que tem essa mesma especificação aqui. Ou esse mesmo código, ou que tenha os mesmos 1000 nanofarad de 10 volts, que é a tensão de trabalho dele. Então, basicamente seria isso. O Samsung Parts ele serve, num primeiro momento, para te confirmar que componente é, te informar quais são as especificações, qual é o valor dele. E na segunda parte, ele tem uma lista de quais outros aparelhos da Samsung trabalham com o mesmo componente. Não tendo o Samsung Parts, você pode se utilizar da mesma situação. Joga no Google e vê se o Google te dá alguma informação referente a esse componente, tá? Você pode jogar no Google, ele vai te dar a informação aqui, ó, já apareceu, do próprio Samsung, inclusive, nem precisava ter ido lá, que é um capacitor de 1000 nanofarad, 20% de tolerância, a tensão de trabalho 20 volts, tá? Esses numerozinhos menores aqui, se não me engano, isso aqui é o tamanho do componente, tá? Isso até eu posso confirmar depois. Basicamente seria isso. Então, de posse de qualquer outra placa ou qualquer outro esquema elétrico, agora você já sabe qual é o valor do componente. Daí qualquer outra placa que tu tenha sucata aí na bancada, tu pode tirar o componente da placa que tem essas mesmas especificações. Tá? Eu espero que eu tenha podido ajudar vocês de alguma forma. Qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários que eu vou tentar ajudar. Eu tô sempre nos grupos também, se vocês tiverem alguma dúvida. A gente troca uma ideia lá nos grupos mesmo. E é isso. Minha internet não tá muito legal. Tentei fazer o mais rápido possível. De repente a explicação ficou um pouco embolada, mas ao longo do tempo eu vou tentar ir fazendo outros vídeos de forma que essa explicação fique menos teórica e mais prática. E a gente, com o tempo que vai aprendendo, vai dominando o assunto, muita coisa que agora de repente parece estranho, ao longo do tempo vai ficando mais claro. Então é isso. Não esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e dar um joinha e assinar os sininhos das notificações. Obrigado, galera. Tamo junto.